Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Bom dia, tudo bem? Espero que você e a sua casa estejam bem. Essa é a nossa oração e a gente está muito feliz de poder mais um domingo se encontrar como família para poder aprender e ouvir sobre o fruto do Espírito. Então eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que se aproximam desse nosso encontro. A gente está muito feliz que você está com a gente, tá bom? Eu quero orar com você para a gente começar esse nosso encontro. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela semana que passou, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua boa mão sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e a gente pode experimentar isso a cada manhã. As tuas misericórdias têm se renovado sobre nós e nós te louvamos por isso. Queremos pedir nessa hora, Deus, que o Senhor fale com a gente, abra o nosso coração, que a gente tenha a nossa consciência e o nosso coração transformados pela Tua Palavra. Eu quero orar por aqueles que têm passado dias difíceis, dias de luta, que o Senhor também com o Teu Santo Espírito possa trazer alento, paz, vida, sentido nesse tempo, Deus, e que eles possam perceber a ação do Senhor na vida deles. Nós oramos pedindo a Tua intervenção também, Deus, e sobre nós seja a Tua graça, sobre nós seja a Tua bondade. Nós queremos poder experimentar isso nesse dia. Por isso nós oramos com gratidão, reconhecendo quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Gente, nesse domingo nós temos um convidado muito especial, que é um amigo querido, que é o Cacau Marques, e ele vai compartilhar com a gente sobre paciência como fruto do Espírito. Então, eu quero convidar você para que nos próximos minutos seja desafiado e abençoado pelo Cacau, tá bom? Cacau, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Conviver. Eu sou o pastor Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa, e o Davi me convidou, o pastor Davi Lenço me convidou para falar hoje, trazer uma reflexão dentro dessa série que a igreja está ouvindo e aprendendo, refletindo no texto do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5. E o aspecto do fruto do Espírito que ficou designado para que eu abordasse hoje com os irmãos é o da paciência. Porque o texto lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse texto tão famoso e tão importante e que tem servido de inspiração para tantas pessoas na história da fé cristã e tem trazido para a fé cristã uma reflexão sobre as virtudes pelas quais nós vivemos e que frutificam do Evangelho, ele é tão importante que precisa, ou melhor, que merece essa reflexão, né? Merece que nós nos detenhamos nele e pensemos em cada aspecto dele. Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele está focando especialmente no problema do legalismo, de olhar para as obras e tomá-las como sendo os aspectos pelos quais a nossa própria vida deve ser justificada ou pelos quais a nossa própria vida deve ser marcada, especialmente os aspectos visíveis e cerimoniais da lei judaica. E ele traz um texto dizendo, olha, esse evangelho é um outro evangelho, é um evangelho que não deve ser, não é o que eu preguei, e qualquer um que traga um evangelho diferente daquele que vocês ouviram antes, que esse seja considerado maldito. Ele fala isso lá no início da carta. E aí, esse
problema, ou essa questão vai se desenvolvendo até no capítulo 4, em que ele fala que a lei era aquela que nos tomava pela mão e nos levava a Cristo como uma criança submetida a um escravo, e que agora que nós atingimos a maioridade, esse escravo, ele não é mais o nosso tutor, mas ele é aquele que nos serve, que nos é propriedade, de certa forma, pensando ali no aspecto do filho de um senhor de escravos que era tutelado por um escravo, e no momento que ele se torna maior, ele não precisa mais disso. E isso leva, lógico, ao pensamento de que, e é um pensamento recorrente nos destinatários das cartas de Paulo que tomam esse tipo de exortação dele, a gente vê ele trabalhando o mesmo aspecto aos romanos, que é quando ele deduz um pensamento do leitor. Ora, se a lei era só para me levar a Cristo, agora que eu tenho Cristo, o que é que eu faço? Eu posso então viver da maneira que eu quiser? E aqui no capítulo 5, no início do capítulo 5, ele vai dizer que, apesar de nós sermos chamados para a liberdade, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós não podemos usar dessa liberdade para dar lugar à carnalidade. Então deve haver um parâmetro de conduta da nossa vida. Só que esse parâmetro não é um parâmetro determinado pela lei, não é determinado pelas regras, mas é o parâmetro das virtudes que brotam de um novo entendimento. Virtudes que brotam do conhecimento do Evangelho. E é por isso que ele vai fazer um paralelo que distingue aqui o fruto do Espírito, aquilo que nasce a partir do Espírito que nós temos por causa do Evangelho, e as obras da carne. Veja que as palavras que ele usa não são palavras aleatórias. O fruto é o fruto do Espírito, nasce do Espírito como algo quase que natural, mas da carne vem as obras, de forma que se a carne só produz obras, nós não devemos confiar na carne para justificação, porque se buscarmos nos justificar pelas nossas próprias obras, junto com obras que nós consideremos sagradas, litúrgicas e cerimoniais, virão também as obras da carne, que são todas elas que ele lista a partir do versículo 19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Todas essas coisas são coisas que surgem das nossas próprias obras, ao mesmo tempo que a gente acha que nossa própria carne pode fazer boas obras que vão nos justificar. E ele está falando, é impossível, porque o que nasce da carne é isso, e é obra, é o que você faz, mas do Espírito frutifica uma outra coisa, e essa outra coisa que frutifica são todas essas virtudes listadas nos versículos 22 e 23. E há um outro detalhe aqui, agora puxando já para o aspecto da paciência, que é o fato de que antes da paciência ele lista coisas que são coisas assim, eternas de certa forma, não é? Ele fala do amor, da alegria e da paz. Coisas que nós acreditamos que nos seguirão para sempre, eternamente. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, haverá na presença de Deus amor, alegria e paz. Essas coisas não vão sumir, elas não são realidades exclusivamente dessa nossa vida aqui, limitada pelo pecado, pela carne e pela queda. Elas não são características daqui, elas são características eternas. A alegria eterna da Trindade satisfeita em si mesmo, o amor eterno da Trindade que se manifesta entre si, a paz, que é a plenitude, não é? Aquele conceito hebraico do shalom, a plenitude da paz. Essas coisas todas se manifestam eternamente, sempre existiram e sempre existirão. Mas a paciência é uma virtude muito presente, muito mundana no aspecto positivo dessa palavra, muito da nossa realidade. Christopher Wright, no livro recém-lançado em português e muito interessante sobre o fruto do Espírito, ele diz que a paciência é esse aspecto do fruto do Espírito que tem essa característica muito mundana, muito cotidiana. É como se o amor, a alegria e a paz fossem as virtudes de domingo e a paciência a virtude da segunda-feira. Como é que eu vou viver nesse mundo? Porque, lógico, paciência, a ideia de paciência, ela já nos traz
um conceito ou uma ideia de que nós estamos em alguma circunstância na qual nós não estamos totalmente confortáveis. É isso, você não precisa ter paciência quando você está desfrutando totalmente, plenamente de amor, alegria e paz. Mas é justamente porque amor, alegria e paz não são plenos nessa realidade que eu preciso de paciência. E essa palavrinha paciência, ela tem uma dificuldade para nós na tradução dela do grego. Por quê? Porque nós usamos a palavra paciência aqui em português para pensar muito nos aspectos da tranquilidade em face da tribulação. Então as coisas estão complicadas, mas eu me mantenho paciente, eu me mantenho tranquilo, eu não me irrito com elas. Só que paciência, no texto bíblico, ela frequentemente é usada num outro contexto. Por exemplo, a palavra de Deus no Novo Testamento fala da paciência de Jó. E aí você vai lá e lê o livro de Jó no Antigo Testamento e você vê que Jó não manteve aquela calma toda o tempo todo. Que quando a gente chega ali depois dos 7 dias de silêncio dele, ele já começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu e ele está irritado, ele está preocupado, ele está aflito. Tanto que lá no final, no capítulo 42, ele pede perdão por ter dito coisas impensadas. Então, que paciência é essa que o Novo Testamento fala que a gente não vê no Antigo Testamento? É que naquele contexto, a palavra paciência também significa perseverança. Não necessariamente um espírito não inabalável no aspecto emocional, mas no sentido de manter-se fiel ainda que as circunstâncias te pressionem a uma infidelidade. Manter-se fiel, não escolher o caminho fácil ainda que as circunstâncias sejam de tribulação. É assim que a gente entende a paciência, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala para nós nos gloriarmos na tribulação, porque ela produz perseverança. A palavra em grego é a mesma dessa paciência de Jó no Novo Testamento. Só que aqui em Gálatas, a palavrinha é outra, não é essa. A palavrinha aqui, ela é formada por duas palavras em grego que ela significa uma ira longa, não no sentido de que a ira é longa, mas é que você demora para que ela te ire. A palavra da ira, interessante inclusive, que é a que aparece ali no versículo 20, a mesma palavra em grego, ela é essa que traz a ideia do rosto ficar vermelho, sabe, de raiva. Então você demora para o seu rosto ficar vermelho. Nesse aspecto, aqui, essa palavrinha, ela fala bastante sobre nós demorarmos de nos irar. Daí vem a palavra em português, daquela antiga, mas que é ótima, e o próprio Christopher Wright fala que nós deveríamos, é uma das palavras antigas que nós deveríamos preservar, porque nós não temos uma substituta à altura dela, que é a longanimidade, aquela em que o ânimo é longo, ou que a animosidade demora de chegar. Ela é quase uma tradução direta das duas palavras que formam em grego, que é a ira longa, é macrotumeu, longo para chegar até a ira, grande para chegar até a ira. Essa ideia é a ideia que está sendo tratada aqui. Ainda que essa palavra seja usada também no sentido de perseverança, ela é muito mais comum no sentido de você não se irar facilmente. E pelo contexto todo aqui de quais são as obras da carne que o apóstolo Paulo destaca, qual é o elemento que ele coloca, e depois qual é o final do capítulo, que quando ele fala sobre nós não provocarmos uns aos outros e ter inveja uns dos outros, a ideia aqui me parece ser muito mais a paciência em relação ao outro do que a paciência em relação às circunstâncias. E por isso ela é uma característica muito presente, muito mundana. Porque no céu, quando nós estivermos redimidos dos nossos pecados, não vai ter em você, não vai ter no outro, não vai ter na alteridade nenhum elemento que provoque a minha ira. Porque nós estaremos todos preenchidos da vida de Jesus Cristo, unidos nisso. Então a paciência, ela é uma virtude para ser exercida aqui. E ela é uma virtude que está em Deus mesmo, porque essa mesma palavra, ela é muito mais atribuída a Deus como virtude do Senhor do que como uma virtude humana. Na maior parte dos textos em que ela é utilizada no Novo Testamento, ela está se referindo a Deus. Deus é paciente. Por que Deus é paciente? Porque Deus é provocado. E por que Deus é provocado? Porque nós somos pecadores. Quem é que provoca a ira de Deus, então? Os nossos pecados. E a respeito de
quem Deus é paciente? A respeito de nós mesmos. Significa, então, que a paciência em Deus é o modelo da nossa própria paciência. A longanimidade divina é o modelo da nossa própria longanimidade. Mas significa também que se Deus tem longanimidade, Ele o tem porque Ele também tem ira. E se nós somos incentivados, exortados a perseguirmos a longanimidade, somos porque nós também temos ira. E aí a gente começa a ter um problema aqui. Porque, como eu disse, a palavra ira está entre as obras da carne. Ela está sendo dita ali no versículo 20, que nós devemos deixar a ira. Mas como é que pode a ira ser uma obra da carne ao mesmo tempo que a gente diz que até Deus tem ira? E de fato Deus tem ira, nós vemos Deus irado em vários momentos da Escritura, ao mesmo tempo que é dito que Ele é tardio em irar-se, que Ele é longânimo, que Ele é paciente. Como Deus pode ter ira, sendo que Ele é santo e não tem pecado, e aqui nesse texto a ira é uma característica da obra da carne. Como é que as duas coisas podem conviver juntas? Significa que Deus produz obras da carne? Significa que Deus é carnal, sendo que a Bíblia fala que Ele é espírito? O que é que a gente tem como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? E a gente pode conciliar essas duas coisas entendendo o que é a ira. Já entendemos o que é a paciência, agora a gente caminha um pouquinho para entender o que é a ira. A ira nada mais é do que a manifestação de uma característica eterna também. Uma face de uma característica eterna. Lembra que eu falei? A paciência não é uma característica eterna, ela não é uma virtude eterna. E a ira também não é uma característica eterna, mas ela é a manifestação de algo mais profundo que é eterno. Que característica eterna de Deus é essa que faz com que Ele se manifeste com ira na realidade em que o pecado existe? A santidade. A ira de Deus, ela é a face negativa da sua santidade. Ela é a face consumidora da sua santidade. Essa ideia está em toda a Escritura. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a presença santa de Deus manifestada no chamado lugar santíssimo, santíssimo, cheio de santidade, era um lugar de risco e perigo, em que as pessoas que lá entrassem de maneira indigna podiam ser consumidos pela ira divina, como acontece com Nadab e Abiú. Essa mesma santidade é aquela que enche de medo o profeta Isaías, quando ele vê Deus, o Senhor, assentado num alto sublime trono, e a canção cantada pelos anjos que estavam ao seu redor era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual que é a expressão de Isaías diante dessa cena? Ai de mim! Ele se enche de medo, porque a santidade de Deus, linda e maravilhosa, ela também é perigosa. De forma que a manifestação da ira de Deus é a manifestação da sua própria justiça santa. Deus manifesta a sua justiça em santidade, e a ira dele nada mais é do que uma face da sua justiça. Nós fomos criados à imagem de Deus, e dentre as coisas com as quais Deus nos cria, as características divinas que estão em nós, e até aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus para nós, está o próprio senso de justiça. Nós somos criados como pessoas morais. C.S. Lewis começa a sua explanação sobre o cristianismo puro e simples, falando que o certo e o errado são as chaves para a compreensão do universo. E ele diz que isso é porque todas as pessoas têm algum senso moral, e você encontra isso nas culturas. E isso é verdade. Todos nós temos sensos morais. E porque temos sensos morais, temos distinção do que é certo e errado. E porque temos distinção do que é certo e errado, temos ira. Aquele filme infantil, Divertidamente, coloca a ira como sendo uma das faculdades mentais da formação humana. E quando ele vai explicar cada uma daquelas faculdades, ele fala assim: olha, a ira é muito importante porque ela comunica a pessoa sobre injustiças. E é verdade. A ira, quando ela se acende, ela nada mais é do que uma expressão de que uma injustiça foi feita. Nós ficamos irados porque nós nos revoltamos contra a injustiça. De certa forma, a ira é a manifestação de que esse mundo não é perfeito, mas que nós fomos criados com alguma coisa eterna e perfeita. A ira é, de certa forma, um testemunho da realidade de Deus, um testemunho da realidade da perfeição, da realidade da santidade. Então, é por isso que a Bíblia pode falar: irai-vos, mas
não pequeis. Aqui a ira é obra da carne, mas nesse outro texto, em Efésios, citando o salmista, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Como é que eu posso me irar e não pecar se a ira é obra da carne? É isso que ele está dizendo lá. A ira é automática, porque nós somos tomados por um senso de justiça. Nós vamos nos irar nessa vida. Ela é automática, ela é um sentimento que vem porque a vida é injusta. E por isso também a paciência é ser tardio em irar-se e não nunca se irar. Mas nós não devemos agir pela ira, porque isso seria o pecado. Por isso que o texto lá em Efésios diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Eu estou irado, e a minha ira pode ser legítima ou ilegítima, mas eu estou irado, eu estou me sentindo injustiçado. Ela é automática, eu sinto assim porque eu sei que existe certo e errado, e as coisas erradas me deixam irado. Mas eu devo resistir a essa ira, eu devo resistir para que ela não se torne uma obra de ira. Irai-vos, mas não pequeis. Mas não só isso, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, resolve esse problema antes do dia virar. Vai lá e trata o seu coração. Não deixa essa ira ficar no seu coração por muito tempo. Por quê? Porque isso é dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo no sentido de que você está dando munição para ele usar contra você. Você está dando munição para ele te tentar agir pela ira. A ira não é, a princípio, pecado. Mas se você a mantém no coração por muito tempo, ela começa a definir a sua vida. E aí você vai agir pela ira. E isso é pecado. Por isso, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, como que eu faço para ter paciência? E aí eu queria trazer para você o texto que está lá em Tiago, capítulo 1. Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. A epístola de Tiago, ela é a epístola que mais se assemelha a uma literatura sapiencial do Antigo Testamento. Então, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, eles não têm um paralelo que seja um paralelo direto. Você não tem um livro sapiencial no Novo Testamento, mas você tem o livro de Tiago, você tem a carta de Tiago, e essa carta é uma carta muito parecida, porque ela é muito prática, e ela fala sobre, por exemplo, cuidar dos lábios, ela fala sobre buscar sabedoria, pedir a sabedoria a Deus que dá, que é o grande tema da literatura de sabedoria. Então, o que nós temos mais próximo de Provérbios no Novo Testamento é Tiago, e Tiago fala isso no versículo 19, versículo 20 do capítulo 1, Tiago 1, 19 e 20. Olha o que ele fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só que interessante esse conselho de Tiago. Seja pronto para ouvir, rápido para ouvir, disposto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse versículo 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ele é perfeito para nós compreendermos esse vínculo entre justiça e ira. Por que a ira de Deus não faz dele um pecador, mas a nossa ira, ao ser colocada em prática, faz de nós pecadores? Porque a ira, a princípio, não é pecado. Mas a nosso senso de justiça é um senso de justiça deturpado. Por que a ira humana então não produz a justiça de Deus? Porque ela não é pautada pela justiça de Deus. Ela é pautada pelo nosso próprio senso de justiça. E a gente vê isso o tempo todo. Quando uma coisa que te prejudica acontece, você fica irado, mesmo que você esteja errado. E você vai usar dentro da sua cabeça todo tipo de argumento para fazer sentido de que o seu senso de justiça está certo, na verdade. E o outro é que está errado. Por que as duas pessoas ficam iradas uma com a outra? Porque as duas estão pautadas pelo seu senso de justiça. As duas estão pautadas pela maneira como elas veem. E elas vão o tempo todo buscar justificar o seu ato e justificar a sua ira. O tempo todo. Transformar a sua ira em um reflexo de um senso de justiça justo, para que ela possa levar isso à última consequência.
Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ela fala que nós não podemos agir pela ira, porque a nossa ira é pautada por uma justiça falha. Mas Deus age com uma ira que é pautada por uma justiça plena. É pautada pela justiça santa. Então a ira de Deus manifestada não é pecado. Pelo contrário, ela é manifestação de juízo. A nossa ira manifestada é pecado, porque ela é manifestação dos nossos conceitos errados. Sendo assim, é justíssimo que Deus haja com ira no mundo, e é sempre injusto que nós hajamos com ira. O apóstolo Paulo fala para nós não nos vingarmos a nós mesmos, mas darmos lugar à ira de Deus. A ira lá, né, que ele não completa no texto original, mas pelo contexto nós entendemos. Não vingueis a vós mesmos, mas deis lugar à ira. E depois ele fala, porque diz, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é a retribuição de Deus. A ira de Deus deve tomar o lugar da nossa própria ira. A ira de Deus deve ser a manifestação da justiça de Deus. E nós, como filhos de Deus, clamamos mais do que todos pela justiça divina. O que é que nós queremos? A justiça de Deus. Então, quando nós agimos pela nossa própria ira, nós estamos ignorando que o que nós queremos é que Deus age com justiça. Então, quando nós agimos pela nossa própria ira, nós estamos abrindo mão da oração que clama, venha o teu reino, venha a tua justiça, julgue o Senhor a terra. E nós estamos nos colocando no lugar de Deus e agindo com a nossa ira e a nossa justiça no mundo. Ou seja, a ira é uma auto-idolatria. A nossa manifestação irada é nos colocar no trono de Deus. E não é assim que a gente deve agir. Pelo contrário, ao olharmos Deus, que tem uma ira santa, agindo com paciência e guardando, esperando, dando oportunidades de arrependimento ao povo, aquele Deus que salvou Nínive, que deixou Jonas tão irritado, porque não era para salvar Nínive, quando nós vemos Deus agindo com ira, com misericórdia, se renovando todas as manhãs e sendo a causa de não sermos consumidos, então poderíamos ser consumidos e não somos, porque Deus tem misericórdia. Quando nós olhamos e vemos, olha, Deus Santo ainda assim é longânimo, como nós vamos ser irritados, como nós vamos ser irados, como nós podemos agir com uma ira rápida. Então, Tiago dá a dica de como nós devemos agir aqui. Primeiro, seja pronto para ouvir. O que é ser pronto para ouvir? Ouça primeiro. Por isso que ele fala, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Essa é a dica para ser longânimo. Essa é a dica. Ouve primeiro e demore para falar. Por quê? Porque quando você fala, você está colocando a sua visão. Você já está manifestando a sua justiça. Muitas vezes nos nossos conflitos, nós queremos falar primeiro porque queremos falar mais alto. E queremos falar mais alto porque queremos falar sozinhos. Por isso ele diz, primeiro ouve. Mas seja rápido para ouvir. O que é rápido para ouvir? Não para ouvir rápido. Não é para falar assim, curta essa história, fala logo. Não. Seja rápido para ouvir na disposição. Rápido, ouça, esteja pronto para ouvir, seja preparado para ouvir. Peraí, me explica. E seja tardio em falar. Entende totalmente o que está sendo dito. Peraí, eu não entendi direito. Fala, explica esse ponto para mim. Fala aqui. Mas o que é isso aqui? Mas você acha mesmo por aqui? Tá, ouça. Quando você achar que já ouviu demais, ouça mais um pouco. Ouça. Porque o ouvir é um exercício de transcendência. O ouvir é um exercício de abrir mão da própria justiça. Ouvir é deixar que o outro explique o seu ponto. Ouvir é deixar que se manifeste algo que não é seu. É abrir mão de fazer justiça com as próprias palavras antes de fazer com as próprias mãos. Ouça, seja rápido para ouvir. E seja tardio para falar. E quando for falar, fale, mas fale considerando tudo que ouviu. Tudo que ouviu do outro e tudo que ouviu da palavra. Quando você fala muito rápido, você esquece o que a palavra diz. Para, pensa, ouve. Ouve e reflete naquilo que foi dito. Então fala. E quando falar, considere tudo isso que foi dito. E nisso, a ira vai ficar tardia. Porque ela só poderá ser manifestada depois que todas as coisas são pesadas. E não manifestadas porque você está nervoso ou porque o seu sentimento foi ferido. Manifestada como uma expressão de justiça. Como é que uma ira se manifesta em expressão de justiça? Tem várias maneiras. Ou como é que a justiça se manifesta através de pessoas pecadoras como nós? Tem várias maneiras disso acontecer. A palavra de Deus fala, por exemplo, como os governos são utilizados por Deus para fazer justiça. Mas precisa de sabedoria, precisa ouvir
rapidamente, ouvir todos os lados e manifestar considerando tudo. E aí sim, os governos manifestam justiça de uma maneira mais correta. É por isso que a gente precisa ter paciência, por isso que a gente precisa ser longânimo. Da mesma forma na igreja, a igreja manifesta justiça também. Quando ela usa, por exemplo, da disciplina eclesiástica que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a aplicar com etapas que faz com que a decisão final não seja tomada pela ira, mas seja tomada pela sabedoria. Da mesma maneira nas nossas relações pessoais. Quando nós decidimos no final um passo que nós daremos na nossa relação por causa de uma desavença, ela deve ter sido feita depois de ter passado todo esse período de longanimidade, considerando todas as falas, sendo tardio para falar, rápido para ouvir, e aí deixando a manifestação da justiça para o final. Mas lembrando que a manifestação da justiça deve ser sempre focando a graça, o perdão e o bem até dos que nos fazem mal. Então, há sim espaço em que a justiça de Deus se manifesta nas relações humanas, mesmo nessa realidade, através de meios que o próprio Senhor manifestou. Há na disciplina familiar, há na disciplina eclesiástica, há na disciplina do Estado, Mas a ênfase de todo relacionamento é o perdão. Por quê? Porque o próprio Deus longânimo é longânimo tendo no final da sua longanimidade o perdão. A palavra de Deus fala que ele resolveu suportar com paciência os pecados anteriormente cometidos, mas ele manifestou graça para todo mundo. Ele manifestou salvação. Ele estendeu o perdão para que pecadores fossem perdoados. Da mesma maneira, a nossa ênfase, a nossa visão em todo tipo de conflito, quando nossa longanimidade está sendo exercida, é caminhar para o perdão e para a graça. Então nós somos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, e clamando sempre a Deus que o perdão dele se manifeste nos relacionamentos. E assim a gente aplica aquilo que nos é ensinado na Escritura. No que depender de vós, enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Atuamos para a paz, porque nós não queremos cometer a idolatria de exercer a nossa ira no lugar do perdão de Deus. Então nós esperamos, ouvimos, amamos, perdoamos, agimos com graça e nos limites amplos definidos pela palavra de Deus, agimos também com instrumentos de justiça que nos levam a um convívio pacífico. É isso. Que Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês sobre esse assunto. E oramos por vocês, oramos pela família do pastor Davi e que Deus os abençoe, os proteja, os guarde e fortaleça nesse período de afastamento social. Até mais. Deus abençoe. Thank you.